Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta. E hoje a gente vai ler aqui a decisão do juiz, que indeferiu o pedido liminar da Globo, né? E a Globo pedia nesse pedido, pedir nesse pedido é bom, mas fazia um pedido de que o Flamengo não transmitisse, né, as suas partidas, a qual ele é mandante ou possa ser mandante nas fases seguintes, e em especial essa partida de quarta-feira contra o Boa Vista. Então, como a gente acompanhou o pedido inicial da Rede Globo e depois a defesa do Flamengo, a gente agora vai acompanhar aqui a decisão do juiz, né? E assim, é bem menor, né? E assim, várias coisas a gente pode pular aqui. Uma coisa que eu reparei, assim, é bom eu deixar bem claro, assim, eu não sou jurista, não sou advogado, não entendo de leis, né? Mas a gente vai ali dentro das nossas possibilidades, dentro do entendimento, debatendo o que está escrito, que seja mais relevante da gente falar, e já alguns debates sobre o que se pode acontecer no futuro, não é o objetivo desse vídeo, e nem que se a briga, essa briga, tá, teoricamente, com a Globo, vale a pena. A gente não vai estar analisando isso, tá? É a questão da decisão, do pedido da Globo, isso aí Flamengo isso pode ser desdobramento econômico lá na frente, indenizatório, vale a pena para o Flamengo em termos de estratégia, tanto de marketing ou de transmissão, essa guerra jurídica com a Globo. São outros debates que eu acho que também devem ser feitos, também devem ser discutidos, tá bom? Então a gente vai aqui para a decisão, né? Tá aqui, ó, a decisão do juiz aqui, comarca, né, da capital, 10ª Vara Civil, e aqui ele vem, a decisão do juiz, ele vem falando aqui, ó, como causa de pedir consta da inicial injúria, ele fala do contrato, né, o contrato atual que a Globo tem com os demais clubes, né, com a exceção do Flamengo, que optou por não aderir ao contrato. Aí ele coloca aqui a alegação, né, da Globo, ó, alega autor em síntese que pelo disposto no artigo 42 da Lei 9615 de 98, Lei Pelé em vigor, ao tempo em que foi celebrada a sessão de direitos, ficaria vedada a possibilidade de transmissão de jogos do Clube de Regatas do Flamengo por ambas as partes, mesmo após o advento da MP 984 de 2020. Então, assim, resumindo, esse era o pedido da Globo, que baseado na Lei Pelé, né, e também na questão da Constituição, baseado no direito adquirido, jurídico perfeito, de que mesmo com a MP ela tem o direito, né, de transmitir os jogos, né? Ela tem a cessão dos direitos e o Flamengo proibido, né? E aqui vai contando, né, o que tem ali de anexos, o que foi colocado, e aqui ele fala que, né, foi colocado o contrato com a FERJ em sua manifestação sobre o pedido de tutela antecipada. O réu argumenta que a pedido da edição, aí ele fala da manifestação do Flamengo, da medida provisória, adquiriu o direito de transmissão dos jogos em que atue como mandante, norma que possui eficácia imediata e, portanto, incidente sobre relações de natureza continuativa, né? Ou seja, o Flamengo, né, como a gente falou aqui no outro vídeo, ele entende que surgiu uma MP em que ele está fora do contrato e que ele, por estar fora desse contrato, não deve pagar por essa, como está aqui, natureza continuativa, né? Por esse contrato de longo prazo, ele está fora desse contrato, e aí que entra aquela questão de não ter o jurídico perfeito, direitos adquiridos, simplesmente porque o Flamengo não é objeto interessado daquele contrato do clube, né? Dos clubes, da Globo e FERJ, né? Que fala dos documentos em que foi posto ali para essa análise, e aí que ele fala, este é o breve relatório, aí que começa o juiz. Algumas ressalvas iniciais são necessárias, tá? Ele diz aqui, não cabe discutir nessa demanda as razões que levaram à edição da MP 984 de 2020, ou a suposta insatisfação do Flamengo com a paralisação dos jogos pela pandemia, que foram alegações feitas pela Globo, tipo, teve questão de impessoalidade, a assinatura do Bolsonaro foi para agradar o Flamengo, ou o Flamengo não queria paralisar o campeonato. Isso não foi objeto de debate e discussão para o juiz, para a sua decisão, né? E ele continua aqui, motivações políticas que ensejam a edição de leis,
medidas provisórias ou atos administrativos devem ser objeto de críticas e debates na arena política, não na esfera judicial. Então, você vai discutir a MP, a sua constitucionalidade, como ela deixou de ser feita ou não, lá no Legislativo, na Câmara, que tem que ser debatido. Também não cabe a estes juízes examinar as possíveis consequências da MP para a gestão do futebol brasileiro. Muito menos se deveriam ter sido reiniciadas as competições esportivas nesse momento, por se tratar de temas que escapam à função jurisdicional. Ou seja, a MP vai mudar o futebol brasileiro, vai causar não sei o quê. Ele também não está julgando, né, não está baseando a sua decisão em cima disso, e muito menos se deveria ou não voltar o futebol nesse momento, né? Tudo isso a alegação que a Globo fez lá na inicial. Ainda parece-nos prematuro ingressar na discussão constitucional de fundo da medida provisória em uma tutela não exauriente, cujo controle teria caráter incidental e difuso, né? Ou seja, né, uma tutela liminar, né? Ou seja, com pouco debate, pouco análise, né? Que se for o caso, aí fala que a análise que se for o caso deverá ser levada a efeito em outro momento processual ou pela via concentrada, sob pena de se produzir indesejável instabilidade jurídica, né? Ou seja, ele não quer atestar, vamos dizer assim, juridicamente, da validade ou não à medida provisória, de que não cabe ali a ele nesse caso, né? Parte-se, portanto, da premissa de que há uma legislação em vigor, ainda que provisória, qual seja medida provisória 984, com força de lei ordinária federal, prestigiando-se o princípio de presunção de legitimidade das leis, lato sensu, até que seja declarada inconstitucional, revogada ou não reeditada, devendo a controvérsia trazida aos autos ser concebida essencialmente à luz das regras e de princípios contratuais. Então, ou seja, ele está dizendo aqui que, né, não cabe, né, dizer se a lei vale ou não vale, e que ele vai estar analisando o contrato, né, as questões contratuais que a Globo tem com os clubes e que a Globo não tem com o Flamengo e com a FERJ também. Ela também, o contrato dela é com a FERJ. Aí ele fala aqui, né, sobre a questão dos direitos de arena, né, que a lei antes previa, né, até 18 de junho de 2020, como que era a lei anterior. E aí que fala, com efeito, aduz a parte autora que, não tendo o Clube de Regatas do Flamengo aderido ao contrato de cessão de direitos exclusivos de transmissão de jogos do Campeonato Carioca para a temporada 2020, instalou-se um impasse contratual que produziu amarras insuperáveis para a transmissão dos jogos do réu. Nessa linha de raciocínio, a falta de consenso criaria um entrave definitivo, né, dos jogos do Flamengo, que somente poderia se resolver por meio de acordo entre o Flamengo e a Globo, né? Como ocorreu naquele jogo, ele até fala aqui do jogo Flamengo e Portuguesa, foi o primeiro jogo sem público, e aí ele justifica, ó, no entanto, a MP, né, 984, então, ou seja, antes você tinha que ter a concordância dos dois clubes, do mandante e visitante, e qualquer coisa diferente disso tinha que ter um acordo entre, né, os donos desses direitos. E aí ele fala que a MP ela alterou o caput do referido artigo 42, transferindo às entidades de práticas desportivas mandantes o direito exclusivo de arena. Então, passou a pertencer ao mandante. Com insensível alteração, né, nasce a intrincada discussão acerca dos efeitos, né, sobre o termo de cessão de direito de transmissão. Aí ele está falando aqui, de um lado, de voga autora, né, a tese de que o negócio jurídico firmado não pode ser afetado pela MP, sob pena de se violar um ato jurídico perfeito, aquilo que a gente discutiu no vídeo anterior, aliás, nos outros dois vídeos anteriores, dando a norma que lhe sucedeu indevido efeito retroativo. Do outro clube, réu afirma que a MP entrou em vigor na data de sua publicação e autorizaria de se valer, né, dessa MP. Né? Ela está lá, está valendo, o Flamengo quer utilizar, ter o direito de se utilizar do que diz a MP. Aí ele fala que é incontroverso o fato de que as partes não chegaram a um acordo quanto aos valores da cessão do direito de transmissão. No entanto, o termo aditivo previa e regulava as consequências de não adesão, né, que é aquele desconto de 25% sobre o valor do contrato, e é isso que ele está falando aqui. E que tais opções representam um direito potestativo atribuído à Globo, né, e participações em relação à não adesão de um clube de grande torcida. Portanto, o risco pela não adesão foi antecipado, ou seja, a Globo prevendo, Flamengo, Fluminense e Vasco não aderirem ao contrato e Botafogo vai ter 25%, né, de subtração no contrato. Então, ou seja, a Globo já previa esse risco e colocou esse risco dentro desse seu contrato, né? Prevendo lá, eu posso ter um risco, então se eu
Se eu for perder alguma coisa, perdendo algum dos times grandes, eu vou diminuir o valor que eu vou pagar. A precificação de um risco só faz sentido diante de uma possibilidade dele se concretizar, sendo que o desconto de 1/4 do valor avançado teve por escopo amortecer o impacto econômico, né? Ou seja, a Globo teve um impacto por não fechar com o Flamengo e nisso ela já foi lá, precificou esse risco, né? Diminuição de 25% do contrato. A não adesão do Flamengo ao contrato, cessão de direito de transmissão, reduziu o número de jogos, né, a ser transmitido pela Globo. Ela não poderia transmitir como aconteceu os jogos do Flamengo, exceto aquele com a Portuguesa, e impactou em sua receita de forma importante, principalmente por ser o Real, o clube de maior torcida do estado do Rio. Aí, o juiz diz aqui, ó, exatamente por isso foram reguladas em contrato as regras de amortecimento desse impacto, tendo sido efetivamente aplicado o desconto sobre a cessão. Então ele está dizendo, né, foi previsto esse impacto, né, ele foi aplicado, ou seja, teve o desconto na prática dos 25% do contrato total. E aí aqui continua, na página 8, argumenta ainda que a parte autora que o prejuízo residiria na perda do direito de exclusividade previsto no contrato que firmou que faz a menção a, entre aspas, todos os jogos do Campeonato Carioca, e conclui que a transmissão de qualquer jogo pelo réu, valendo-se da MP, teria o condão de romper o termo de cessão, possibilitando inclusive que acordos paralelos de transmissões entre o requerido e outros clubes fossem levados a efeito ao RP do compromisso assumido, né? Aí é que ele diz, isso não nos parece. A eventual transmissão dos jogos pelo réu com base na MP 984 não rompe o compromisso entre a autora e os demais clubes, ou seja, é aquilo que o Flamengo argumenta. O fato do Flamengo estar podendo transmitir o seu jogo em nada muda, em nada mexe no contrato que a Globo tem com os demais clubes e com a FERJ, né? E aqui ele continua, isso porque ao tempo em que foi firmado o contrato, os clubes tinham ciência da não adesão do Flamengo e do seu consequente reflexo contratual, ou seja, a diminuição dos 25%, né, o abatimento de 25%. E aqui fala que se consumou no primeiro aditivo com a aplicação do desconto. E aqui ele complementa, a parte autora é detentora dos direitos de transmissão de todos os jogos do Campeonato Carioca, com exclusividade, à exceção dos jogos do Flamengo, né? Ou seja, do clube não aderente àquele contrato, né? Aí que fala, com a não adesão do réu, que o réu é o Flamengo, ao contrato, a autora deixou de ser titular do direito de transmissão do Flamengo, ou seja, as transmissões desses jogos nunca foram um ativo econômico, ou seja, a Globo nunca pôde considerar fazer ganho, um planejamento de ganhar dinheiro, de monetizar de qualquer forma os jogos do Flamengo, porque em nenhum momento ela teve esse aditivo. Então, assim, ela não pode dizer que ela teve um prejuízo, né, se ela não tinha direito. Então, ela não tinha como falar, tinha um ativo econômico, eu vou ter um prejuízo, eu não vou ter, porque ela nunca teve esse direito. Aí fala, e é por isso que a pretensão deduzida na inicial visa tutelar o direito à não transmissão, mesmo que isso não produza qualquer efeito econômico ao seu contrato, ou seja, economicamente não mexe no contrato da Globo. E aqui vem na página 10, partindo desse conceito, não se percebe que o réu, o Flamengo, esteja de alguma forma violando um dever implícito de não fazer advindo da eficácia externa dos contratos. Isso porque sua pretensão busca tutelar o interesse próprio, qual seja a exploração comercial de sua imagem por meio da transmissão de seus jogos, né? Ou seja, o Flamengo está indo dentro dos seus direitos, né, pensando em si, não está querendo mexer lá no contrato da Globo com os clubes ou com a FERJ, o que, conforme já assinalado, não impede a execução do contrato em vigor entre a autora e demais clubes, e tampouco gera danos a demandante, como já mostrou lá. A Globo, prevendo um risco, né, de não ter algum dos grandes, ela previu esse risco, ela falou, olha, eu posso correr esse risco de não ter algum desses clubes, e a cada clube que não aderir ao meu contrato vai ter um abatimento no valor total de 25%. E aqui diz, claro que qualquer confronto em uma partida de futebol importa na inevitável exposição da imagem de ambos os times. Aí isso aqui é uma coisa que já está gerando debate, tá? Incluindo dos adversários do réu. É razoável argumentar que a exposição da imagem dos demais clubes nos jogos transmitidos pelo réu ficaria sem remuneração, já que receberam um valor com desconto de 25% da parte autora, eis que a princípio essas partidas não seriam transmitidas. O que ele está querendo dizer é que sim, o Boa Vista perdeu 25%, né, do jogo ali, porque aquele jogo não seria transmitido com o Flamengo, e que agora ele vai poder ser transmitido, né? Ou seja, mudando ali um pouco, então vai ter a exploração, a exibição, a exposição da imagem do clube, né? Coisa que não teria antes
porque o Flamengo não tinha contrato com a Globo e a legislação era outra. Não obstante, esse valor não constitui um dano em sua conceituação técnica, qual seja aquilo que se perde, danos emergentes, ou que se deixa de ganhar, lucros cessantes em razão da conduta de outrem. No entanto, ocorrendo a transmissão, surge a possibilidade de uma remuneração adicional a ser objeto de uma discussão em sede própria, né? Que ele está dizendo, agora vai ter uma transmissão, o Boa Vista vai ter lá a sua imagem exposta, exibida, explorada, né? Então pode ter uma remuneração adicional que não vai ser discutida aqui também. Essa eventual remuneração adicional pode ser discutida entre os clubes envolvidos, ou seja, Flamengo e Boa Vista, mas não pela parte autora, ou seja, não pela Globo, que não era titular do direito de transmissão dos jogos do Flamengo, e por ele não desembolsou qualquer valor. A legitimidade em tese para se questionar possível remuneração proporcional pela exposição de sua imagem seria do Boa Vista, que não integra esta demanda, ou seja, Boa Vista não faz parte dessa peça jurídica da Globo. Se o Boa Vista se sentir prejudicado, ele teria que entrar na justiça. Será que o Boa Vista faria isso? Aí aqui já vem ele finalizando para sua decisão, ele fala, nesse juízo de cognação não exauriente, né, ou seja, não se findou ainda, vamos dizer assim, os debates, né, porque ele já deixou bem claro que ele não está se fazendo um debate profundo, não há como fugir à discussão sobre o conflito de interesses legítimo em jogo. De um lado, requer-se a abstenção de transmissão de um evento de inegável interesse público, né, e de outro, a proteção de interesses contratuais com alegada repercussão econômica, né? Então, ou seja, de um lado o Flamengo quer transmitir um evento, do outro tem a Globo querendo proteger o seu contrato que ele tem com os clubes e a FERJ. E aqui o juiz diz, atenção nisso, repita-se, ambos legítimos, né? Os dois podem aí requerer, brigar pelo que eles acham de seu direito, né? A Globo não está fazendo nada de errado, muito menos o Flamengo de querer transmitir, né? Baseado, lógico, na lei. Sabe-se que a ponderação de interesses em conflito deve se dar no âmbito do caso oposto e não em tese, pois é sob essa ótica que há de prevalecer o direito de transmissão de um evento que desperta o interesse plural. Neste momento não se percebe o risco de irreversibilidade dos danos que a transmissão do jogo pelo réu no dia 1º de julho causaria à parte autora, né? Ou seja, não tem como prever o dano, porque a Globo não ia transmitir, já tinha batido aquele valor, ou seja, ela já previa aquele risco de não poder transmitir esse jogo, então não tem como ela prever um prejuízo, né? Caso se acolha o direito postulado pela autora em outro momento processual, ou seja, se ela recorrer, comprovando-se de forma inequívoca prejuízo, e essa parte é importante, tá? Por ela efetivamente experimentados, nada obstará a devida reparação, inexistindo até onde se sabe risco de insuficiência patrimonial do réu para lastrear uma futura indenização, não se configurando o periculum in mora, né? Ou seja, se a Globo em outra, né, nos seus recursos conseguir comprovar, né, ela conseguir ter algum né, decisão a favor, e ela pode vir a pedir uma reparação, né? Ou seja, né, grana. Né? Ao revés, impedir a transmissão do evento é que representaria a consumação do dano do ponto de vista do interesse público, né? Tudo aquilo que o Flamengo argumentou lá na sua peça, do interesse do torcedor, a questão social, pelo momento que vivemos também, etc, etc. Além disso, a opção por permitir a divulgação, a transmissão, a circulação de imagem, a publicação de eventos vai ao encontro de princípios constitucionais muito caros às sociedades democráticas, especialmente nos dias atuais, sendo razoável colocar em compassos de espera interesses estritamente pecuniários, que poderão ser reapreciados oportunamente. Ele está dizendo o seguinte, olha, o jogo está aí, a gente está vivendo esse momento agora em que as pessoas, né, estão vivendo a pandemia, há um interesse público e há também o interesse econômico, que é o interesse da Globo, né, que ela está lá defendendo. Mas isso aí pode ficar mais para frente, né? Mas vamos transmitir o jogo, porque ele tem um interesse público, as pessoas têm interesse de ver, etc, etc, etc. E qualquer interesse de grana monetária vão mais para frente, o que é perigoso, né? Quanto que seria isso? Por derradeiro, a se considerar que não há justificativa legítima para impedir o Flamengo de explorar a sua imagem e de exercer o direito de transmissão dos jogos em que seja mandante, pelas razões até aqui expostas, torna-se lateral a discussão quanto à irretroatividade ou aplicação imediata da MP. Isto porque, se inexiste qualquer efeito econômico de um ato praticado por outro e com base na nova lei em relação ao negócio jurídico anterior, não se verifica lesão a direito adquirido ou ato jurídico perfeito, né? Assim, resumindo, né? Pelo que eu entendi aqui, ou seja, o Flamengo
ele não tem o contrato atual com a Globo, né? Então, o Flamengo não entra nessa questão, ele não está causando qualquer dano, né, ao direito adquirido da Globo e nem ao ato jurídico perfeito, porque o Flamengo não faz parte desse contrato. O Flamengo não é parte interessada, entre aspas, desse contrato do clube da Eiffage com a Globo. Então, não tem como o Flamengo causar lesão a uma coisa que sequer ele faz parte. Não se deve misturar o debate contratual do caso vertente com os possíveis prejuízos econômicos. Ele volta aqui, ó, causados à autora a partir do novo modelo de direito de transmissão criado pela MP em relação a competições esportivas. É legítima a preocupação da autora quanto a eventuais perdas de receitas futuras, ou mesmo quanto aos possíveis desequilíbrios de força entre clubes de futebol a partir do novo regulamento, o que pode ser objeto de debate público. Está lá, né, a MP está lá no Congresso, ele vai ser debatido lá e isso pode ser levantado lá. Né? Até mesmo os interesses da Globo, quanto a Globo perderia, deixaria de perder, o quanto isso pode impactar, né, vamos dizer assim, de forma do interesse privado das emissoras, dos clubes, e fazer um debate amplo, mas, né, o local de debate é lá no Legislativo, que vai debater a lei, né, já com emendas, etc, etc. Aí é que ele fala, mas esse debate, como antes mencionado, escapa à função jurisdicional, não é a Justiça que vai debater isso. Pelo exposto, ele fala aqui, indefiro a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente. Então o Flamengo, onde assim conseguiu ganhar essa primeira queda de braço, a Globo ela pode recorrer, né? E como eu falei, vocês viram que o próprio juiz ali já dá essa possibilidade de ter mais para frente, futuramente, da Globo vir, né? Tipo, se ela conseguir comprovar de que ela teve prejuízo, que ele mais ou menos diz ali que não, mas uma indenização. E até mesmo o Boa Vista, né, que não teria, vamos dizer assim, a sua imagem explorada nessa partida, e agora vai ter, se eles acharem que vale a pena. E aí já outras pessoas falando, mas se for Fluminense, Vasco, Botafogo numa eventual final de Taça Rio, estadual, etc, etc, será que eles entrariam na justiça? Não sabemos, né? São coisas que a gente não sabe que pode ocorrer. Então, tá aí a decisão. E, né, muito calcado em cima do que o Flamengo defendeu e sendo, vamos dizer assim, sendo analisado quase que na íntegra pelo que a Globo colocou ali, sendo que ele tirou aquelas discussões de pessoalidade, de articulação política, de interesse único e exclusivo do Flamengo, essa coisa toda não ficou em debate, ele foi certamente ao ponto, ou seja, ao direito do Flamengo de transmitir em cima da nova MP e o direito da Globo de defender o seu contrato, né, que ele tem para todos os jogos do Carioca, exceto do Flamengo. Então é isso, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam, né? Agora acho que já dá para fazer uma análise mais ou menos, né, do pedido da Globo, da defesa do Flamengo e da decisão do juiz, para a gente entender até um pouquinho como que funciona, né, a justiça, né? E é um debate bastante interessante, de interesse da nação rubro-negra, que está todo mundo querendo assistir o jogo, e agora a gente vai ver os próximos passos da Globo e tendo qualquer novidade interessante, a gente vai trazer aqui tentando fazer uma análise, né, mais inteligente, mais jurídica até, né, até uma pretensão da minha parte falar isso. Então, até um próximo vídeo, tamo junto, saudações rubro-negras, e a galera que for acompanhar o jogo, quem for assistir, acompanhe lá na Flá TV, né, aproveita, já se inscreve lá e espalha esse vídeo aí. Tamo junto, valeu!